agora, porque tenho certeza que o Espírito Santo nos dará contato seja vermelho, vermelho, que a sua palavra, Senhor, faça efeito tanto nele como em nós. Muito obrigado por teu nome, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa o teu servo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Paz e graça a todos. Amém. Vai ler um texto que se encontra em Mateus, capítulo 13, no seu versículo 38. Mateus 13, seu versículo 38. Que diz assim: o campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. Quem pertence ao maligno? As pessoas. Então, o campo é o mundo, e as boas sementes são o povo de Deus. Muita gente fala assim, né? Existe um texto que diz assim, que Deus fez o homem para desonra e para honra. Ele fez o vaso de barro para honra e para desonra. O que Deus quis dizer com isso? E o porquê que Jesus está dizendo? O joio, que são as pessoas que pertencem ao maligno. Vou dizer uma coisa que às vezes a gente passou anos e anos achando que isso era verdade. E que no decorrer da vida a gente percebe que é um erro. Porque a gente não lê um versículo. Todo mundo acredita assim. Gênesis 1:27, a Bíblia diz: façamos o homem a minha imagem e a minha semelhança. Ele falou isso? Não, ele falou a nossa. A nossa quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ele não disse: façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. Ele disse: façamos o homem. E que homem era esse? Adão. Quando Adão nasce, ele nasce à semelhança, ele é idêntico a Deus, corpo, alma e espírito. A palavra de Deus, ela significa aquele que emana vida. A palavra que a gente não consegue traduzir, que é YHYA. A gente não consegue. Aí inventaram alguns nomes. E esses dias eu vi um pastor, ele falou um negócio que foi tremendo. Ele falou assim: quando você nasce e morre, qual é o primeiro nome que você diz quando você nasce? Deus. E o último nome que você diz quando você morre é Deus. Porque a palavra Iod significa inspirar e expirar. Quando o bebê nasce, ele está falando Deus. Ele chama a existência da sua vida em Deus, porque Deus é aquele que emana vida. E quando cessa a nossa vida, a gente faz o quê? O último fôlego de vida é o nome de Deus. Então ele entrega a Adão o seu nome. A vida de Adão se manifesta o seu nome. E a gente pergunta: então nós somos a imagem e semelhança de Deus? Não. Nós somos a imagem e semelhança de Adão. Isso não está na Bíblia. Você inventou isso. Gênesis capítulo 5,
versículo. Deixa eu ver aqui o versículo. Cinco, 3. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que ele era o quê? Semelhante a ele e a sua imagem. Por que nós não poderíamos mais ser a imagem e semelhança de Deus? Porque Adão pecou e toda a humanidade acaba pecando por nascimento. Por isso que nós somos filhos do pecado. Então, como que eu posso fazer para retornar à imagem e semelhança de Deus? Em Cristo Jesus. Quando em Efésios, são chamados assim, nós somos predestinados em Cristo. Então, a nossa imagem e semelhança, ela é humana, ela é baseada em Adão, mas eu preciso voltar à essência primária. Só que eu não posso mais voltar como filho, porque eu não sou mais filho direto de Deus. Por isso que Deus nos deu o direito de sermos filhos adotivos. Em Israel é tão importante a questão de um pai adotivo, que geralmente o filho adotivo, ele é muito mais abençoado do que o próprio filho. E quando Deus traz essa temática a nós, ele fala assim: Jesus, você é meu único filho. Mesmo que os judeus foram separados para ser um povo, eles são filhos adotivos. E Deus destinou várias coisas para o judeu e para o não judeu. O maior erro do ser humano é achar que Deus deixou o seu povo para criar um outro povo. Deus nunca fez isso. Deus nunca separou Israel para depois escolher os gentios. Por quê? Abraão, será bendita todas as famílias da terra em ti. E nem judeu Abraão era. Ele não tinha uma descendência judaica. O judaísmo veio bem depois. Então, quando Deus disse: serás bendito toda a família da terra, ele não disse judeu e cristão, ele disse pessoas. Qualquer pessoa que tomar posse dessa palavra e buscar a sua vida em Cristo Jesus, ela será bem-aventurada. E todo aquele que abençoar será abençoado. E todo aquele que te amaldiçoar não precisa fazer nada. Não levante a mão para fazer nada. Não murmure, não reclame, porque há um advogado entre eu e Deus que se chama Jesus Cristo. Deus não quer que a gente faça nada. Todas as guerras que Israel venceu, Israel não fez nada. Um belo dia, Deus falou assim: aí pessoal, vou derrubar Jericó. Vocês pegam um monte de arma e vai lá e derruba tudo. Ele falou isso? O que ele falou? Vai lá e canta. Toca em volta da muralha. E com um som, as muralhas foram derrubadas. Que caixa de som potente é essa que tinha lá? E aquelas caixas de show. E tinha somente 7 trombetas. Mas quando Deus está no negócio, Ele transforma o joio em trigo. Aquele que foi separado para desonra, Ele traz honra. Ele traz uma nova vida. E a questão de você ser um filho adotivo é para você aprender a ser a imagem e semelhança de Deus.
Não é porque eu sou a imagem e semelhança de Adão que eu tenho que me conformar com isso. Há um erro muito grande que as pessoas dizem assim: a pessoa mora numa favela, ela nunca será ninguém. Isso é mentira. Ela pode ser uma pessoa que vai além, porque ela não depende do ambiente em que ela vive. Ela depende da sua fé, da sua força e das suas metas. Quando um cristão entende que não importa onde ele esteja, ele possa ser um instrumento de Deus, ele vai e faz. Josué, ele era uma pessoa do exército de Israel. Lá em Números, ele nem abriu a boca na hora que o povo voltou de visitar a terra. Foi Caleb que levantou e disse: aí pessoal, não cala a boca, porque se Deus disse que a terra é nossa, a terra é nossa. Mas quem foi tomar conta depois da morte de Moisés? Josué. Quantos anos levou para Caleb tomar posse da terra? 80 anos. E ele chega diante de Josué e fala: ó, e se precisar de guerrear, eu estou aqui, firme e forte. Ele já era um idoso. E o cara tinha fé e esperança de fazer a diferença, porque ele entendeu: eu posso não ser o filho, mas eu fui adotado. E as mesmas bênçãos para o filho recaem sobre a minha vida, porque a mulher cananeia, ela vai aos pés de Cristo, ela fala: é minha filha, ou é filha? A minha filha está doente. E Jesus, se você ler a Bíblia de qualquer jeito, você fala: o bicho é bruto. Porque ele fala: que tenho eu contigo? Por que eu tenho que fazer alguma coisa? Você não é filha. Você é uma cachorra. Ele chamou a mulher de cão. E aí ela fala assim: não tem problema não, porque até as migalhas que caem na mesa alimenta. Eu não vim aqui pedir o pão, eu vim pedir migalha. E Jesus ficou abismado com a fé daquela mulher. O homem, o centurião, ele vai até Jesus, e há uma linha de pensamento que diz que quando ele fala: o meu escravo está doente, na verdade era filho dele, e era um filho de adoção. Porque ninguém sai da sua casa, ninguém sai da sua patente e vai aos pés de alguém de uma outra fé, porque ele se colocou numa situação difícil. Porque se o rei daquela época descobrisse que um dos seus soldados foi procurar um falador numa praça, ele poderia perder o cargo e ser preso por um escravo. O pai adotivo, ele sacrifica o filho pelo filho adotivo. Um belo dia, em 1 Samuel 1, uma mulher, ela passava momentos difíceis em sua vida. Aí um dia ela foi orar e pediu a Deus um filho. E essa mulher é Ana. E ela começa a orar, ela começa a orar. Eu fico pensando como Deus, ele faz estratégias brilhantes. Deus estava doidinho para botar um sacerdote no lugar de Eli. E aparece Ana ali para orar. Aí Deus falou assim: ele está pedindo um filho? Aí ele pensou: bom, até esse menino ele crescer, ele poder ser um sacerdote, 30 anos. Beleza. Porque eu olhando aqui, eu não vejo ninguém capaz para ser sacerdote e juiz na minha casa. Ninguém. Deus olhou do céu e não viu ninguém. Sabe o que é isso? Deus olhar para o Inácio Monteiro e falar: não tem ninguém que eu posso contar.
Eu vou esperar uma mulher ir lá orar e pedir por um filho, porque aí eu vou realizar o desejo dela. E ela será tão grata, que ela vai me dar um filho. Aí pense, a gente sempre fala, né, do amor do pai. Deus deu o seu filho, morreu, lógico, isso é muito grave. Mas Ana não morava perto de Jerusalém. Ela não morava perto do profeta. Quando ela poderia ver o seu filho? Uma vez por ano. E ela deixou o seu filho nas mãos do pior sacerdote que existiu naquela época. Olha a influência que o sumo sacerdote ia dar para o seu filho. Olha a influência que os filhos dele iriam dar para o seu filho. Ela pensou nisso. Ela costurava a roupa todo ano e levava para o seu filho, uma vez por ano. Mas por que ela fez tudo isso? Porque ela é uma mulher de promessa. Toda vez que eu cumpro aquilo que eu falo, o Senhor assim embaixo. E Ele cumpre de forma brilhante. Porque isso que Ana fez é o que simboliza o texto bíblico. Aquilo que é ligado no céu será ligado na terra. Deus não pediu para ela um filho. Quem deu o filho para Deus foi ela. Ela não pediu nada, ela só falou: eu quero um filho. E se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver ele. E ela vai embora praticamente sem filho. Mas ali depois a gente vê que Ana foi mãe de filhos e filhas. E o Senhor multiplicou a sua madre. E Eli se transformou num pai adotivo de Samuel. Com seus filhos ele errou, mas com o filho de Deus ele não errou. Samuel se tornou o maior juiz de Israel. Ele foi o rei, ele foi o sacerdote que ungiu os reis Saul e Davi. Ele nem queria ungir Saul, porque ele entendia o propósito de Deus. Quem mandava em Israel não era rei, era Deus. Eles não precisariam de rei, mas o povo olhou o que? As cidades vizinhas, todo mundo com rei. Aí Deus falou: deixa, eles vão ver o que é ter rei. Porque rei, ele poderia ter as suas finanças e poderia até tomar as suas mulheres. Por isso que Mordecai, quando diz lá a história de Esther, ela foi entregue ao rei, porque o rei escolhia. Mas quem decidiu isso? Os homens. E o rei se chama Saul. E quem na Bíblia também se chama Saul? Paulo. Quando Jesus se encontra com Paulo a caminho de Damasco, o chama de Shaul, Shaul, que é Saulo, Saulo, a forma grega de dizer Saul. O primeiro rei persegue o ungido. O primeiro Saul persegue o ungido. O segundo Saul persegue vários ungidos. O primeiro rei tenta matar o ungido de Deus. O segundo mata. Como ele mata? Ele permite que, como chama isso? Estevão morra aos seus pés. O primeiro está lutando contra o rei, e o segundo está lutando contra o rei. Mas um dia, o segundo Saul entende que ele é adotivo, e que as bênçãos da sua tribo,
Porque tanto Paulo quanto Saul era da mesma tribo, a tribo de Benjamim. Ele falou: eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero ser de uma tribo só, a tribo de Deus. A gente tem uma maneira de dizer: ah, eu sou da igreja tal, eu sou do país tal, eu sou da cidade tal. Isso não é nada. Você só é alguma coisa se você estiver em Deus. Se você não estiver em Deus, você pode ser da tribo A, B, C e Deus, e você pode estar separado para a condenação eterna. Porque Mateus diz assim, que há consequências que levam as pessoas a blasfemar contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É você negar a ação, a manifestação, a vontade e o querer de Deus sobre a sua vida por intermédio de Cristo Jesus. É você renegar Jesus. Para simplificar, você é a imagem e semelhança de Adão. Você está vivendo embaixo do pecado. A sua vida é guiada pelo pecado. E o Espírito Santo vai e lança palavras sobre a sua vida. E você começa a ouvir falar de Jesus. O cego disse: eu ouvi falar. A mulher do fluxo de sangue: eu ouvi falar. Então, a primeira ação do Espírito Santo é levar a palavra de Jesus aos nossos ouvidos. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai te levar para um lugar para você poder ouvir mais sobre a voz de Jesus. Aí você vai falar assim: mas toda a igreja fala a palavra de Deus? Isso vai ser mediante a sua entrega. A minha mãe, quando ela se converteu, ela veio de uma instituição espírita. Aí ela se converteu numa igreja que, se você parasse para pensar, você falava, nós não conseguimos por meia dúzia. Porque só mudou o nome, porque parece que o Deus é o mesmo. E a gente ficava encucado daquilo, né? Por que ela fez isso? Deus permitiu que ela fosse para esse lugar para ela ouvir a voz de Deus. Depois que ela ouviu, ela começou a ir em outro lugar, e lá ela se encontrou, lá ela se batizou, lá ela começou a viver uma nova história em sua vida. Lá ela ganhou a minha irmã para Cristo. Para quem não sabe, a minha irmã, ela com 20 e poucos anos, ela teve um relacionamento com um cara. Esse cara tinha AIDS. Ela contraiu e ela quase morreu. A minha irmã chegou a pesar 35 quilos. E um belo dia, a médica falou assim: olha, tem uns remédios aí que você vai tomar, e ali é bastante. E você pode ter certeza que cura não tem. A gente só vai tentar fazer com que você viva um pouco mais. Mas a morte é certa. A mesma médica que falou isso, passaram-se alguns anos, chamou a minha irmã e falou assim: você precisa fazer exame de sangue. Meu irmão foi lá e fez, entregou. A médica olhou e falou assim: volta lá que está errado. Meu irmão: oi? Volta lá que está errado. A minha irmã: está cheio. Ela falou assim: ela escreveu lá, né? Por favor, fazer o exame agora. Ela voltou, fizeram o exame, ela comparou os dois, ela falou assim: posso te fazer uma pergunta? A minha irmã: pode. Você crê em Deus? A minha irmã: se eu estou viva, é porque eu creio. Aí a doutora falou assim: pensa no mar. Quando você entrou aqui a primeira vez, a sua infecção era do tamanho de um mar. Hoje está uma gota referente ao mar. Eu não posso dizer que você está curada,
porque a ciência não permite isso. Mas eu vou te falar, você pode casar e ter filhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes Deus permite que você vá num lugar, não porque lá Ele vai trabalhar na sua vida a vida inteira. Ele só vai fazer você andar. Deus precisa tirar as nossas pernas do mundo e levar para um lugar para a gente se encontrar com Jesus. E dali Ele vai levar para o caminho. Aí você fala assim, não era mais fácil Ele já mandar para o lugar certo? Não era mais fácil Ele já fazer Samuel nascer bem antes? E naquela época que o sacerdote fizesse o que fez Samuel, assumisse ali, Deus quer te usar aonde você esteja. Se o lugar é bom ou ruim, Deus vai trabalhar em sua vida, porque Deus vai mostrar que não é o ambiente que te faz uma pessoa errada. Nós fazemos o errado porque nós queremos. Samuel teve tudo para ser um sacerdote igual a Eli, mas ele se propôs no seu coração de não ser. Então, coisas que impedem a salvação é incredulidade. Samuel, quando ele pensava em não crer, Deus lá se manifestava em sua vida, e ele ia lá e já arrumava a roupa. Pequenininho, Deus fala com ele, Samuel, Samuel, e ele entende que era Eli, e por 3 vezes ele vai até Eli, e Eli, que não ouvia mais a voz de Deus, falou, caiu na casa. Deus fala com o menino e não fala comigo. Deus fala com o jumento e não fala com o profeta. Cara, tem uma expressão do Cláudio Duarte que eu acho da hora. O anjo veio arrebentar o profeta. E o jumento estava lá, barrando e apanhando. O jumento apanhando. Anda, miserável, anda. E o jumento não andava. Porque o jumento tinha mais visão das coisas espirituais do que o profeta. Será que eu preciso de um jumento na minha vida? Será que eu sou igual Geazi? Ele sai ali, ele vê uma multidão de quê? De soldados da Síria para invadir Israel. E ele vai desesperado e fala assim, Samuel, estamos perdidos. Por quê? Porque é um exército lá fora. E o profeta fala, maior é o que está em nós. E o menino, não, o senhor está bem velhinho, né? Porque o que eu vi ali fora não é pouquinha gente. E que eu acho esplendoroso na vida de Samuel, ele não é egoísta. Senhor, abre os olhos deste menino. Deixa que ele veja o que eu estou vendo. Enquanto ele viu ali milhares de soldados, quando Geazi olhou para o céu, ele viu um exército de anjos para proteger 2 homens. E uma civilidade. E o profeta de boa, ninguém entendia por quê. Quando o menino veio e fala, agora eu entendi. Aí ele estufou e fala assim, vem agora. Pode vir, ó. Olha o nosso exército aqui, ó. Que quando eu estou em Deus, não há abertura para incredulidade. Eu passo a crer. E eu não passo a viver mais como eu. Não sou mais eu, somos nós. E o Espírito Santo faz isso. Ele te leva a congregar em um lugar para você ter fé e para você saber que você não está sozinho. Você está em comunidade. A sua alma não estará mais vazia. Ela vai se encher com um ambiente de glória que o Senhor vai
preparar para as nossas vidas. Uma das coisas que impedem de eu ter salvação também é eu ter pureza de coração. Ser uma pessoa que tem orgulho. Você está passando dificuldade. Deus levanta alguém e vai abençoar a sua vida e você fala: não quero não, precisa não. Oi? Não precisa não. Mas não está precisando? Ou não precisa não? Por quê? Eu não quero depender de ninguém. Se você não depender de Deus, você vai depender de quem? Se para Deus já foi um trabalho colocar no coração da pessoa querer te ajudar, porque muita gente não quer ajudar ninguém, e muitas vezes Deus por isso que usa o ímpio para abençoar a sua vida, porque parece que o ímpio tem mais ouvido para ouvir a voz de Deus do que o cristão. Eu quero usar você para abençoar o outro. Aí você fala: eu não. Aí Deus vai lá no ímpio e fala: eu vou abençoar a sua vida e vou abençoar o outro. Beleza? Ele vai lá e ajuda. Aí a pessoa fica assim: por que o outro é mais abençoado do que eu? Por que o outro é mais próspero do que eu? Porque o outro dá mais ouvido para Deus do que eu. Porque o outro entende mais a manifestação do Espírito Santo do que eu. Porque o sol nasce para todos. Se você pegar uma plantação e duas pessoas plantar café, o ímpio e o cristão. Se o cristão não levantar cedo para arar a terra e preparar a terra e cultivar a terra, e o ímpio fizer isso, quando vier a chuva, quem será mais próspero? O ímpio. Porque o cristão ele vai falar o quê? Deus me deu, Deus há de preparar a terra. Deus foi jardineiro lá na glória para fazer a terra. O agricultor somos nós. Adão, ele era jardineiro na terra. Depois de Sete, nós somos agricultores. A gente tem que plantar para colher. Adão nem precisou plantar para colher. Ele só cuidou. Agora a gente tem que plantar, trabalhar, ter suor para poder ter. Então, se o seu coração ficar duro, beba água. Bastante água. Por quê? Boca fechada não blasfema. Falta de fé. Como que eu posso ter fé? Pedindo a Deus. Se eu não tenho fé, ou eu acho que eu não tenho fé, não adianta eu fazer nada. Porque tudo que eu fizer vai dar errado. Então é melhor chegar para Deus e falar assim: qual é o caminho que me leva à fé? Aí vai falar para você assim: lê a Bíblia. Cara, 5.000 homens. Ela não fala de mulheres e crianças e animais, tem mais. Os caras atravessaram um mar a seco. Só por aí já devia parar, né? Atravessou um mar a seco. Isso é milagre maravilhoso. Eu já devia parar ali. Eu já devia ter fé. É por isso que toda Páscoa o judeu ele pega esse texto da passagem da libertação e conta para os seus filhos e netos. Para quê? Para eles nunca esquecer quem é Deus. E eles estão fazendo o quê? Alimentando a fé no coração deles. José não tinha Bíblia, não tinha um escrito. Sabe-se lá se ele sabia ler e escrever. Ele saiu de filho a governador. O que alimentou José ficar no buraco, ser escravo na casa de Potifar, preso e no Egito? O que manteve José firme e forte? As palavras de seu pai.
ecoava em seu coração dia após dia. Quando a mulher tentou agarrá-lo, ele disse: como pode eu ir contra o Deus de meu pai? Como pode eu fazer isso? Como que eu posso desonrar o Deus de meu pai? Cara, já era Deus dele há muito tempo. Mas ele acreditava assim: se eu desonrar o meu pai, eu vou desonrar o meu Deus. Então eu não vou fazer isso. E olha, eu não estou traindo, eu não vou trair com você, porque você é especial, isso, aquilo. Eu não vou trair, porque o meu Deus é melhor que você. Eu não vou trocar a minha vida, os meus sonhos, por um momento qualquer. Que manjares o inimigo vai trazer todos os dias para as nossas vidas. A questão é se eu quero ou não. E a questão maior não é nem você querer ou não. É você pensar assim: isso vai afrontar o meu Deus? Se for afrontar, esquece. Por que você não trai a sua esposa? Porque você ama Deus. Porque Deus é o pai dela. Se eu errar com ela, eu estou errando com o pai dela. E automaticamente errando com o meu pai. E aí eu estou cometendo dois erros, né? Um com ela e um com ele. E a consequência será dobrada sobre a minha vida. Porque meu pai vai me educar e o pai dela vai me educar. E o pai dela só é o Senhor de todas as vezes. E aí? Então, o Espírito Santo deixa que a gente pare de teimar para começar a crer. A pior coisa no cristianismo é o cara teimoso, é a mulher teimosa. Eu estou certo, você está certo. Então faz o seguinte: pega a imagem e semelhança sua de Adão e morra. Vai herdar a vida eterna, sofrendo para sempre. E lá é o que? Lugar de dor, de ranger e dor. Será que é tudo isso? Eu vou te dar assim um gostinho do inferno. Liga o fogão na boca mais alta e põe a mão no mão e fica lá. Quanto tempo que você aguenta ali? Segundos. A eternidade é de eternidade em eternidade. Mas todos aqueles que nasceram em imagem e semelhança de Adão poderá um dia ser a imagem e semelhança de Deus na terra prometida. Como? Todo aquele que crê que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, que Ele morreu pela minha vida e sua vida, Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive está, de braços abertos para nos receber como filhos adotivos, e teremos a herança de Deus. Tem pessoas que têm uma mania de dizer assim: olha, eu pequei, voltei aos caminhos de Deus e vou resgatar tudo aquilo que o diabo arrancou de mim. Esquece isso, gente. Se o diabo tirou e Deus permitiu, deixa para lá. Deus faz tudo novo. Deus realiza tudo novo. Eu vou ter que restituir o que o diabo... Se o diabo pegou, porque é de interesse dele, não é de interesse da glória. Se você errou, se você saiu dos caminhos de Deus e você voltou aos caminhos de Deus, nasça de novo. Só não precisa se batizar de novo, mas nasça de novo. Comece a viver agora diferente. Começa a fechar ouvido para a voz alheia e só dê ouvido à voz de Deus. Jesus disse à mulher do poço: não é no templo, não é no monte, é em espírito e em verdade. Vocês dão tanta volta para me adorar, e eu estou aqui em espírito e em verdade. O hino disse: é só você fechar a porta.
Ele não, olha, eu tinha que sair, vamos supor, do Brasil para ir para Israel, para ir ao templo, para adorar Deus. Olha o percurso. E Deus disse: estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei. Se nós soubéssemos o quão fácil é viver uma vida cristã, as nossas vidas seriam bem diferentes. Quantas pessoas já morreram e não entenderam que Jesus veio para lhe resgatar e não para te incumbir um monte de ordenanças para a sua vida. Colossenses diz: tem pessoas que te preocupam com o sábado, com roupa, com que faz isso, aquilo. Você só vai subir no altar se você não tiver barba. Você só vai pregar se tiver paletó. Você só vai pregar se você fizer isso e isso. Mas falar para o pregador que ele tem que orar antes de pregar, ninguém fala. Que as pessoas têm que ter uma vida santa para vir para a igreja. Tem pessoas que acham que pode vir, que eu vou ser santo aqui. Deus não quer que você seja santo aqui. Ele quer que você seja santo onde? Lá fora. Porque aqui você me vê o corpo. E lá fora as pessoas veem a minha alma. O convívio que eu tenho com o outro, ele consegue ver quem eu sou. Então a consequência de crer em Jesus é ser salvo e se manter salvo. Romper em fé é toda vez que eu precisar passar por uma situação, eu agir em fé. Lógico, somos humanos. Poderemos passar por dificuldades, a alma fica abatida. Mas tudo isso passa se eu entregar a minha vida e os meus pedidos a Jesus. E eu falar com Jesus no momento mais difícil de minha vida, eu estou rompendo em fé. Eu estou quebrando todo o mundo maligno que quer me envolver. E ele quer me fazer romper em fé. Eu estava no hospital, tinha acabado de sair da UTI e eu não conseguia beber água. Eu bebia gel, água em gel. E eu não saía da cama com medo. E tinha uma garrafa do meu lado e eu não conseguia beber água. Por quê? Eu bebia água e vomitava. Aí eu estou sozinho num quarto do SUS. Já é ali um ato de Deus. Você está sozinho num quarto de um hospital do SUS. Um hospital de Goiás ainda. Estou lá sozinho, à noite. O sono não vem, o desespero bate, né? Um monte de coisa acontece. Por isso que a nossa diz assim, né? A noite é um crepúsculo, né? É um momento de sofrimento. Parece que os demônios levantam tudo para atacar a sua vida, quando a sua alma está abatida. Aí eu escutei a minha voz falar comigo. Aí eu falei assim: nossa, gente, isso é que eu estou tomando, tá bom mesmo. Eu estou drogado, porque eu estou ouvindo a minha voz. E a minha voz falava assim: eu tenho um filho chamado Davi. Tá vendo? Tem um filho chamado Davi. E Davi teve sede e fome. E os valentes de Davi escutaram a oração do futuro rei. Eu falei: caraca, é uma passagem bíblica. Eu tentava olhar para o lado para ver se eu achava uma Bíblia, alguma coisa, eu não conseguia esticar a mão. E a voz falou: e o valente de Davi atravessou uma guerra, foi até a casa da mãe de Davi, e pegou uma botija d'água e um pão, e levou para Davi. E você está com medinho de levantar e beber a água? Levanta daí, vai até o bebedouro, nem na garrafa, é lá fora no bebedouro. Falei: mas eu vou vomitar. Olha como a mente, ela é cativa. Não, mas eu vou vomitar. Levanta e anda. Aí saiu andando.
parecia um pato. Cheguei na frente do bebedouro, foi uma luta. Aperta, não aperta, aperta, não aperta, aperta, não aperta, aperta, não aperta. Aí ficava assim, eu vou vomitar, eu vou vomitar. E aí a minha voz falou comigo assim: você é valente de quem? Aí eu tremi a mão e apertei, começou a cair água, eu comecei a beber, e realmente, ela vomitar. Aí eu falei, eu não vou vomitar. Aí eu parei de beber e voltei para a cama, deitei e dormi. Deus se preocupou em mandar o teu Espírito Santo me visitar num quarto de um hospital para tratar comigo. Não era só para beber água, era para andar. Em um pós operatório, passado alguns dias, você é obrigado a andar, senão você não sai do hospital nunca. Então, quando Deus vai agir em minha vida, em tua vida, Ele não vai fazer uma coisa só. Ele vai habilitar em sua vida tudo que está amarrado e liberta para que eu possa andar, para que eu possa ver, para que eu possa beber, para que eu possa comer. E Deus usou a minha própria voz para manifestar a sua palavra. E do alto céu foi dado a Jesus o poder. E Jesus disse: quando eu for embora, vocês farão milagres e coisas maiores do que eu. Para muita gente isso não é nada, mas Deus rompeu em fé na minha vida. Eu pude romper em fé na minha vida. E eu pude ser um instrumento para mim mesmo, para a palavra de Deus se manifestar em minha vida. Muitas vezes a gente quer sair daqui, atravessar ir lá para a Zona Norte, Zona Sul, porque o fulano vai orar. E às vezes você tem uma pessoa com uma mão bendita para orar pela sua vida, do seu lado, que é a sua própria mão. É só esticar a sua mão sobre a sua cabeça e orar, e deixar que Deus haja em espírito e em verdade. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Tu és um Deus de pessoas vivas, porque Abraão está vivo e a sua descendência está viva, por causa de Abraão, Pai. O Senhor abençoou as nossas vidas. Desde aquele momento, o mundo tem sido vendido por sua causa, pela a manifestação da sua glória na vida dele. Isaac é um presente que nos faz alegre. Todos os dias o Senhor traz o Isaac para as nossas vidas, a promessa de nos fazer ficar alegres e poder rir. E o Senhor nos deu Israel. O Senhor mostra em Jacó que nós erramos, que nós podemos mudar a nossa história. Podemos viver um período difícil, um período errado, um período em que somos a imagem e semelhança de Adão. Mas o Teu Espírito Santo tem preparado uma nova história para as nossas vidas. E essa nova história é ser a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E pela história da humanidade, Pai, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui a gente pode levantar a bandeira e dizer: o Senhor é meu guia. O Senhor é aquele que me fez sair de ser cego e ver, e voltar a ver, voltar a andar, voltar a falar, voltar a ouvir. Como diz o hino:
não duvides que o milagre acontecerá. Em vez de murmurares, cante um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noivo levar-te ao céu. Então que nós possamos a cada dia não levantar uma voz de murmúrio, mas levantar orações, levantar petições e clamor ao Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo continue a agir em nossas vidas, porque aquele grande dia está por vir e nós precisamos estar preparados, salvos em Ti, para herdarmos a terra prometida e lá voltarmos à essência de Deus, a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leva-nos, ó Pai, debaixo da tua unção, por onde quer que nós andemos, que o teu Espírito Santo nos guie e nos leve em veredas para fazer a tua vontade do Ide. Que nós sejamos uma Bíblia para outras vidas, que nós sejamos a manifestação da tua palavra na vida de outro, e que nós possamos ser um agente abençoador na vida do próximo. Que teu Espírito Santo visite agora, Pai, hospitais, presídios, bairros, municípios, cidades, estados e países, para que muitas e muitas pessoas tenham o direito de ser filho adotivo. Que a nossa herança é a glória, a nossa morada celeste é a glória. Tu diz em Salmos 15: somos somente passageiros nessa terra, somos estrangeiros nessa terra, que a nossa morada ela é celeste. Pai, continue com Israel, continue, Senhor, contra aquela guerra, que os inimigos possam entender que há um Deus maior, e que eles possam viver algo novo em suas vidas. Que a tua palavra seja levada ao inimigo, e com tudo isso Israel venha se entregar diante de ti. Que os teus filhos adotivos, ó Pai, recebam o eterno, o grande Pai, em nome de Jesus, daquele que era, que é e que sempre há de ser, Jesus o Salvador. Amém. Aleluia. Glórias, glórias, glórias. Aleluia. Digno. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Venha achar graça. Qual é? Vamos de a pé. Espírito, glória a Deus.